What's to become of our world? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Mário, do Geek Pop News, e hoje eu assisti exclusivamente Duna, o filme que todo mundo está esperando para esse ano. Quer saber o que eu achei? Espera e aguarde a nova vinheta. Solta ela aí. Estreia amanhã o filme Duna, tão esperado pelos fãs, e que é baseado num livro homônimo escrito por Frank Herbert. Esse livro foi lançado em 1965 e se tornou famoso, estourou. Foi um dos mais vendidos no gênero de sci-fi ao longo de todo o tempo. Agora, em 2021, é lançado um novo filme do diretor Denis Villeneuve. A história se passa num futuro bem distante da nossa realidade atual, onde a Terra já não é mais habitada e vários outros mundos passaram a se tornar casa para humanos e não humanos. O sistema político que eles têm nessa época é um império galáctico feudal, onde esses planetas são dominados por casas nobres, e esses planetas geram para essas casas riqueza, sustento e principalmente poder. A história de Duna gira em torno da casa dos Atreides, especialmente do jovem Paul Atreides, herdeiro da casa, e que mantém um segredo muito importante, um segredo que nem ele mesmo sabe e nem desconfia, até quando seu pai ganha do imperador um planeta, o Arrakis, e que já foi dominado por um outro povo, um povo cruel, violento, e que escravizou por anos o povo local, os Fremens. Em Duna, que é o planeta dos Arrakis, existe um material muito valioso, é chamado especiaria. E esse material ele é usado para as viagens intergalácticas, interplanetárias. Então, por isso, todo mundo quer essa especiaria, esse elemento. Ao longo do filme, nós podemos perceber como que esse sistema político feudal, nessa disputa de território, é que de fato move as coisas no universo. O filme usa muito bem isso durante os diálogos para poder explicar e deixa muito claro que, apesar de ser um sistema político já instaurado e dominado por um imperador, tem muitas inconsistências. Pelo domínio do poder, existem várias conspirações e armações para que uma casa roube o poder da outra ou que elas lutem por causa desse poder. E paralelo a tudo isso, ainda existe uma seita de bruxas que comanda esse poder de maneira obscura e guardam um segredo muito importante a respeito do Paul Atreides e sobre as habilidades dele. Essas bruxas elas tentam manipular a genética, o cruzamento de espécies, tentando chegar em um ser humano perfeito, um ser humano incrível, que tivesse habilidades. O diretor também participou da elaboração do roteiro. Ele teve uma preocupação muito grande em gastar um certo tempo introduzindo toda a história, que ela é bem complexa e densa. Mas a sutileza escolhida nos diálogos e nas cenas externas, e principalmente na narração dos fatos, pode servir para introduzir esse universo a quem nunca ouviu falar de Duna e, ao mesmo tempo, tentar agradar quem já conhece e já leu os livros. Ou quem já assistiu o filme de 84. O filme gasta o primeiro ato para demonstrar e explicar quem é o Paul, quem que é essa figura e conhecer as habilidades dele, o que ele pensa, o que ele sente, como ele age, mas gasta pouco tempo para poder introduzir a narrativa política, que só é introduzida a partir do segundo ato. Então, boa parte do primeiro ato você não entende o que está acontecendo. E essa demora em chegar ao ponto faz com que você tenha uma percepção de que as coisas estão meio lentas e ao mesmo tempo corridas para chegar na próxima etapa. Mas é importante lembrar que esse filme tem 2 horas e meia de duração. Então, mesmo que de maneira bem confusa, as coisas acabam chegando no lugar e preparando o terreno para o terceiro ato. Sobre os personagens, a personagem da Zendaya, da atriz, que é uma Fremen, ela aparece no filme basicamente através dos sonhos e das alucinações do Paul. E muito poucos minutos em tempo de tela. E isso pode desagradar os fãs dela. Mas se tudo ocorrer como planejado e a sequência realmente for ter, a história dela vai ser importantíssima. Esse filme é descrito logo no começo como Duna Parte 1, ou seja, é claramente possível
que nós teremos uma sequência. Pelo menos eu espero. Já que o final desse Duna, ele não é muito revelativo. E ele não chega num ponto muito conclusivo. Ele deixa as coisas meio em aberto. Se você comparar com o filme de 84 e também com o livro, dá para você entender essa sutileza. Outro ponto que chama muita atenção é o elenco. São grandes astros do cinema de Hollywood. Eles gastam muito dinheiro para contratar uma galera muito boa, como Jason Momoa, como Josh Brolin, o David Bautista, Rebecca Ferguson, a Zendaya, Javier Bardem, e além de vários outros caras novos que eles estão introduzindo agora em Duna e que também entregam uma atuação muito, muito boa. E tem uma participação muito efetiva. Faz com que o filme, que o diretor, ele possa usar, sem medo, usar o elenco. Ele usa um elenco de 5 estrelas, mesmo em pequenas cenas. Cenas que são poucos minutos e ele não tem medo de gastar um ator milionário para pequenas cenas. De certa forma, até os personagens que não têm tanta importância, mas que são desse top 5, faz com que o filme ele tenha uma coisa a mais. Né? Você tem uma atuação muito forte do começo ao fim em cenas que de fato são importantes e as outras que não são tão importantes. Mas a gente precisa destacar outra coisa. A fotografia desse filme é linda, é incrível e é uma parte importantíssima em Duna. As fotografias são de tirar o fôlego. Tanto a terra natal dos Atreides, mas principalmente o planeta de Arrakis, né, que é onde fica o deserto, onde tem as riquezas, onde ficam as minas, as cavernas onde moram os Fremen e onde tem os vermes gigantes. São entidades idolatradas pelos Fremen e que moram debaixo da terra, mas eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler, mas esses vermes, eles têm uma participação muito importante na construção da jornada do Paul, dele sair dessa questão de ser um herdeiro e construir o seu caminho, construir a sua história. Ao longo de toda a trama, o diretor ele nos leva a ver as maiores facetas humanas. O medo, o ódio, o rancor, a traição, a indisciplina e a disciplina. Sempre as coisas opostas. Agora, tem que ver se esse filme vai agradar os fãs dos livros. Né? Porque o diretor ele tomou uma certa liberdade poética ali na história, mas eu acho que ele teve mais acerto do que erro. É importante frisar que essa história é cheia de elementos filosóficos, psicológicos, umas tramas bem amarradas. Ele abusa de expor a política, a religião, ecologia e até a tecnologia. Vocês podem reparar que nesse filme quase não tem computador, você não vê robôs. Apesar de se passar muito tempo no futuro, esses povos que habitam esses planetas, eles têm uma certa aversão a máquinas que possam pensar. Então você não vê computador, você não vê robô, a não ser, claro, as naves espaciais, mas que aparentemente são analógicas e mecânicas. Eu não vi tanta tecnologia como computador, celular e essas coisas. Não tem essas tecnologias high-tech. Pelo menos não que de fato chamem a atenção e que roubem a cena ao invés dos humanos. Ele tem uma cenas de batalhas intensas, que usam espadas, faz uma analogia muito interessante sobre essa questão feudal, da era medieval mesmo, da Idade Média, só que lá no futuro. Então são cenas de batalhas com roupas espaciais e espadas. Então acaba agradando bastante aos olhos. Faz com que tudo isso aconteça em meio a situações do dia a dia. E apesar de ser um filme complexo e talvez que possa desagradar algumas pessoas que não vão entender, Duna consegue cumprir bem seu objetivo. Óbvio que a gente esperava que ele tivesse um pouquinho mais de decisão. Parece que as coisas foram guardadas para um próximo filme, já que existe aí uma perspectiva de se tornar uma franquia de sucesso. Então você pode ter essa sensação de que o enredo ficou meio vazio e que você possa sair de lá sem muitas informações. Mas esse filme ele
traz a introdução, te coloca dentro daquele universo e com certeza te introduz a uma sequência que provavelmente será bem mais intensa, bem mais interessante, e a gente tem que apostar no futuro, esperar que tudo vai se resolver, mas de longe não é um filme que desagrada. É um filme que agrada bastante aos olhos, que tem um roteiro bem amarrado, que você consegue entender o objetivo do diretor e que por mais que você tenha a sensação de que as coisas não estão acontecendo, elas estão acontecendo. E você só se dá conta disso quando a ficha cai, tá certo? Eu não dei nenhum spoiler nesse vídeo, porque esse filme ainda vai estrear. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo também comparando o filme de 2021, né, que vai ser lançado agora em outubro, com o filme de 84, que obviamente não tem nem comparação, principalmente pela estrutura e pela tecnologia que nós temos hoje em dia. Era um daqueles filmes em que se usavam maquetes e navezinhas e umas maquiagens bem nada a ver. E esse filme de agora, ele abusa muito do CGI, um CGI muito bem construído, muito bonito, e abusa de um roteiro mais amarrado e mais justo, o que o filme de 84 não tinha, e que passava muito a ideia de ser um pastelão espacial, que não faz jus à obra do livro, né? Mas espero que vocês tenham gostado da minha crítica. Depois que vocês assistirem o filme, comenta aqui pra gente poder trocar uma figurinha. Óbvio, não vou esquecer de pedir vocês para curtir aqui o nosso canal mais uma vez. Acesse o nosso site www.geekpopnews.com.br e continue assistindo a gente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Mário Guedes e até a próxima. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it.